pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu canal Expandir. Hoje vamos conversar sobre a nossa sombra, um tema aí que ele fica mais oculto, né? São partes nossas aí que não foram integradas, partes aí que são muitas vezes reprimidas e que elas só querem ser reconhecidas, né? E integradas. Eu vou trazer a sombra porque através da leitura de campo ela sempre aparece, né? A sombra ela sempre é revelada. Porque a pessoa vai expandindo a consciência e vai ficando tudo mais claro, né? Vai ficando tudo mais transparente. A pessoa consegue ter um posicionamento melhor, consegue enxergar, né? Onde estão os atos falhos. Esse trabalho de expansão da consciência ele é muito lindo, porque através do conhecimento e do autoconhecimento, você consegue aí acessar camadas e liberar, né? E se libertar e liberar espaços que não foram acessados ainda para você também viver novas experiências, né? Tomando meu café cedinho por aqui. Eu gosto de gravar os vídeos de manhã porque eu me sinto mais produtiva. E é um horário também que meu cérebro ele tá bem descansado e disposto, né? Pessoal, tem uma forma da gente começar também lá na infância, né? Onde começa toda a nossa psique, a formação da nossa psique, as nossas vivências com a nossa família, o nosso convívio com todo mundo. Muitas pessoas assim que eu converso e de forma terapêutica que eu tento internalizar e compreender, tudo começa com os traumas lá na infância, né? Quando a criança é pequena e às vezes ela nem percebe estar recebendo aí informações dos próprios familiares e cotidianos e das vivências e formatando, né, o seu estilo de vida e futuro. Geralmente, na idade adulta, o pessoal começa a apresentar problemas, situações, disfunções, depressões, cansaços, insatisfações, e aí começa a ser mexido todo o inconsciente, né? E aí a pessoa começa a dar uma olhada aí para onde será que eu errei, né? Todo mundo se pergunta, ou outros costumam culpar o próximo dos seus próprios atos falhos, né? Então, uma boa leitura aqui baseada nesse meu estudo e nas decodificações, o espelhamento é uma boa técnica e também puxar memórias, né, regressões, das quais quando você vai estudando, se especializando, abrindo o inconsciente, você consegue ter lembranças, né, lá da infância, lembranças lá de trás que vão fazendo sentido, né. Geralmente, quando a coisa está bem agravada, né, para a pessoa, ela tende a dizer que não tem nada, que não tem problema nenhum, sendo que a vida dela está um tremendo desastre, né? A primeira pessoa que diz assim, não temos nada a ver aqui, eu não tenho nada, estou me sentindo muito bem, e o corpo já está doente, né? Eu acho que a fase do corpo estar doente é a última camada de acesso assim mais grave, né? É onde a consciência realmente foi esquecida, de fato, e ali temos um problema. Ali temos um sinal bipando de opa, agora está na hora de olhar alguma coisa além da minha racionalização e desse contexto que eu vivo há muitos anos. Voltando ali, quando o ser humano ele não consegue enxergar os seus defeitos, é onde está mais enraizada a situação. Claro, existem muitas coisas, né, pessoal, que a gente poderia falar aqui de autoesquecimento, né, de si mesmo. Mas vamos começar por essa, que é quando a pessoa nega, né? Quando ela nega
quando ela diz assim, aqui não tem nada para ser visto, é onde estamos com um grande problema, né? Por quê? Porque ela não tem um embasamento nenhum, ela não buscou a vida inteira nenhuma forma de informação, nem conhecimento, nem entender como essa coisa funciona, o seu interno. Então, ela se baseia em expectativas vividas através de outros olhares que bem provavelmente foram da maneira como ela enxerga também. Então, boa parte das pessoas que não têm informação e não têm acesso interno, elas tendem a ter depressões, elas tendem a usar de medicamentos, elas tendem a sofrer doenças, N tipo de doenças, né? Por conta do emocional, que não está sendo visto, né? Consequentemente, sua sombra também. O que é a sombra e a luz, né, pessoal? A gente é uma polaridade, né? Existem leis universais aqui, das quais é formatado toda essa coisa. Esta coisa é onde você está, né? Planeta, dimensões, Terra, universo, extraterrestre, tudo que imaginar é formatado por leis, né? E que são regidas aqui o nosso corpo e a nossa mente. Essas leis nunca são ensinadas, né, para nós nas escolas, no cotidiano. Elas são ocultadas e tratadas muitas vezes como misticismo, né? O pessoal trabalha mais na Matrix, numa formatação de padrão específica, né? Da qual mantém aí essa zona de conforto gigantesca e da qual faz a pessoa simplesmente falar que, ok, está tudo bem e a vida está desmoronando por trás, né? Então, como terapeuta, como estudiosa do assunto, quando o paciente ou a pessoa que está sendo ali na hora trabalhada, ela fala, é através da fala dela que a gente consegue interpretar onde está o problema. Onde está todo o problema. A gente senta com a pessoa, troca algumas palavras e a gente já sabe aonde está o problema. Por quê? Porque a gente é um campo perfeito de informação. E toda vez que essa pessoa esboça os seus sentimentos e as suas frustrações, ali é onde está o devido problema. Só que a pessoa está tão esquecida que para ela é invisível. É como se não existisse aquilo. É como se aquela informação não conseguisse acessar o campo dela e a cegueira toma conta. Onde eu quero chegar? Nas polaridades e nas integrações, né? Pelo menos no início aqui, para nós não pegar tão pesado agora. E aos poucos, né? A gente é polaridade, pessoal. A gente é sombra e luz, yin e yang. A gente é força, forte, fraca, lado esquerdo, lado direito, o feminino ou masculino. Isso em diversas teorias são estudadas, né? Mas aqui vamos para o lado luz e lado sombra. A luz é aquela que todo mundo estampa com maior orgulho, que todo mundo levanta a bandeira e dizer eu, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ou um eu integrado também, que faz expandir, tudo bem. E também temos o nosso lado sombra, aquele que ninguém quer mostrar, aquele que ninguém quer olhar, aquele que fica debaixo do tapete, aquele que traz a doença para você, aquele que só quer ser visto e integrado para poder te dar saúde. A mesma parte que ele te dá doença, ele pode te dar saúde. A sombra pode ser um bem para você também. Só que ela tem que ser entendida, tem que ser vista e integrada, reconhecida. E para isso a gente precisa de esforço e reconhecimento. A gente precisa entender como essa coisa funciona. Sair da zona de conforto, sair da estagnação, porque ela vai estar todo dia ali, ela é uma parte de você também. E ela só quer ser integrada. Integrada é você olhar para aquilo com carinho e não se identificar, e olhar com carinho, perceber onde há muito tempo você vem arrastando e culpando o outro, ou culpando alguma situação, ou escondendo,
não querendo olhar. O nosso corpo, ele é gigante, ele tem 7 chakras, ele é desenvolvido em N funções. A gente poderia estar falando assim de infinitas aqui sombras que a gente tem, seja mental, seja física, seja em atitude, seja em estudo, qualquer coisa serve, seja apontando o outro, seja nos projetando no outro. Então, esse é um trabalho bem individual de cada pessoa, né? Eu trago esse assunto aqui porque esse assunto é um assunto chave, chave para você dar outros passos e avançar aí na sua fase. Ou até mesmo sair de uma doença, né? Isso é bem tranquilo, pessoal. Você tem um embasamento com os estudos, você vai lá no problema e ele se resolve. Ele se resolve, ele não precisa de medicamento assim, dessa maneira como é colocada. É claro que você vai usar da medicina, vai usar dos seus recursos quando necessário, para abrir uma porta ali de luz para você enxergar onde é que está o problema. O problema ele não vem aleatoriamente, porque eu caí na minha casa. Não, tem algo te chamando, tem um radar bipando que fez você cair. E você vai ter que olhar para aquela situação. E cada parte do nosso corpo tem um significado também. Eu tenho curso de linguagem do corpo com a professora Cristina Cairo, que também me ajudou nessa caminhada. São N fontes, né, que eu venho estudando. Então, isso tudo une mecânica quântica, isso tudo une leitura corporal, Carl Jung, inconsciente, une várias fontes que eu posso falar assim, na minha visão, que todas chegam num lugar só. O hermetismo é maravilhoso também. Então, vai fazer sentido ou não para você, mas tudo tem um porquê no nosso corpo. A gente é mapeado, a gente é perfeito aqui na Terra. O ser humano, eu costumo falar, é a máquina mais bem feita de todas aqui para nós. Tanto que a gente é uma parte, né, da centelha. E vale a pena nós, pelo menos, entender como funciona tudo isso. A partir disso, você começa a ter as ferramentas, né, para lutar. A você interpretar onde é que está a minha sombra aqui nisso tudo. Eu dei um exemplo esses dias no vídeo que eu gravei. Um exemplo de sombra eu vou trazer para vocês entenderem como é que essa coisa funciona. A sombra pode vir de N maneiras. Para mim, veio através de um start dentro do meu corpo. Uma delas, né? Porque é infinita, gente. É o tempo inteiro integrando sombra aqui. É o tempo inteiro tomando lapada da espiritualidade. É o tempo inteiro. Mas todas essas catarses e pauladas, vamos falar assim, numa outra linguagem, é como um ensinamento. Elas não vieram assim do nada na minha vida. Elas vêm com propósito. E o propósito é eu enxergar porque eu me coloquei diante daquela situação. Não adianta. Alguém bateu no meu carro, pessoal. Vamos dar um exemplo agora. Alguém bateu no meu carro. Cara, dane-se quem bateu no meu carro. Eu criei aquela situação para alguém bater no meu carro. Infelizmente, é a verdade que ninguém quer ouvir. E é a verdade que eu uso todo santo dia para integrar a minha sombra. Porque eu escolhi estar ali naquele lugar, naquele momento, naquele horário. E não é escolha consciente que eu tô falando, eu fui comprar no mercado, eu fui fazer minhas tarefas. Não. Tem algo maior internamente, inconsciente, que você vem repetindo, que chegou o momento de eu ser visto. Bate, bate, bate na porta, aí tem que vir uma interferência maior para você olhar para aquele campo, para você olhar para aquela sombra que já estava ali há horas. E aí o que o ser humano faz aqui? Vou culpar o cara que me bateu. Este cara vai resolver o meu problema, nem que seja na marra. Ele pode resolver ali pagando os danos materiais para você, mas o problema está ali dentro ainda e vai continuar se você não reconhecer ele. Não tem problema você cobrar o prejuízo que foi feito, mas entender que por trás de toda essa situação você criou aquele cenário. Isso é decodificação de campo também. Então, uma coisa puxa a outra, né, pessoal? Um liame puxa o outro. E assim eu estou dando exemplos aqui para nós tentar ter uma interação mais clara, porque eu acho que o que vale a pena nos vídeos e nas vivências é você ter alguém que explique, né, da maneira como você enxerga.
esse vídeo aqui vai fazer sentido para muitas pessoas. E a forma como eu expressar aqui e trazer os exemplos também vai. Então, pessoal, uma forma de a gente enxergar a sombra, uma delas, né, foi esse exemplo aqui que eu dei. Não culpar o outro pela situação, independente se ele causou aquela situação ou não. Isso não quer dizer que você não vá recorrer ao seu direito, mas você vai ter que olhar porque num tamanho gigante de universo você parou naquela situação ali. E não é acaso, pessoal. Nada no mundo, no nosso dia a dia é acaso. Tudo tem uma projeção inconsciente. E a sombra ali só quer ser vista, né? Ela só quer ser integrada. Então, vamos dar exemplo, vamos seguir esse exemplo do carro para ficar mais claro para você. Onde está a sombra ali, nesse caso? A sombra estaria se eu começasse a culpar o outro. Culpar o outro pelo fato. Ok, temos um problema, vamos resolver este problema. Entender dentro o porquê. O porquê disso. O porquê que eu causei aquela situação, né? E não culpar o outro. Aí quando você integra a sombra, não culpando, esse é o exemplo de sombra de culpa, né? De projeção no outro. Achar um culpado, entende? Então você vai olhar, ok, o meu inconsciente está culpando o outro agora, percebo. Quando vem aquele desejo, ah, mas o fulano me bateu, ok? Olha para isso, um minuto, fica presente, ok? O fulano me bateu, mas eu também tenho uma participação nisso aqui. Tudo é participação. São duas polaridades. Você manda, recebe. Manda, recebe. Independente do que você mandou na hora, não significa que seja aquilo que é o resultado. Então, são pensamentos que você criou durante o dia, são situações que você acordou na cama e pensou mal, e pensou ruim, e já vem pensando, né? Para dar um choque assim de sistema, é porque algo tem que ser observado, né? Eu estou tentando falar aqui detalhadamente para o pessoal também entender, né? E conseguir integrar. Então você olha ali, culpa o outro, não, essa aqui, ok, ele bateu no meu carro, vai ser resolvido, mas eu preciso olhar. Eu preciso olhar. Eu preciso olhar porque eu estou projetando a culpa no outro. E aí pode ser diversas situações, né? Que podem surgir no momento. Pode ser teimosia, pode ser insegurança. Sei lá, você não devia ser no momento que nem eu fiz outro dia. A minha intuição falava, não faz. Não tinha outra pessoa envolvida, tinha eu comigo mesmo. E uma enchente. Então, como é que eu vou lutar contra a enchente, né? Então, quer dizer, não tem como eu culpar a enchente dessa vez. Quem que eu ia culpar ali? E eu já tô num nível de consciência que eu não tenho, não culpo mais ninguém. A pessoa poderia me dar um tiro hoje, eu não ia culpar a pessoa. Porque eu sei que alguma coisa aconteceu ali, para aquela situação. O outro foi só um meio, né? Para aquilo acontecer. Infelizmente é uma verdade que ninguém quer engolir. Mas é essa. Você causa o seu problema. Todinho. Pode ter um personagem envolvido, o personagem pode ser enchente, o personagem pode ser um ser humano, o personagem pode ser um caco de vidro, o personagem. Não importa. Uma situação de banco. Eu tô dando N situações aqui para nossa mente expandir, né? Enfim. Diversas situações para olhar para um único problema. É dentro. A sombra é dentro. Tudo é dentro. Quem me conhece um pouco aí sabe. Tudo é dentro. Eu preciso falar, tudo é dentro, gente, tudo é dentro. Você faz os seus pepinos e vai lá e limpa ele sozinha. Porque assim, eu não tenho mais como culpar ninguém, não tem como mais se culpar, culpar objetos. Hoje eu tô tendo o exemplo da culpa, mas vai surgir vários exemplos de sombra aí para nós integrar. Então, já vi situações de pessoa doente e dizer que a vida dela estava bem. Não, eu estou bem. Não é o que o campo está mostrando, né? Gente, é infinitas coisas que eu vejo, é infinitas situações de contratos, de casa, de pessoas, de usufruir das coisas dos outros, de não sou, eu também estou aprendendo, né? E hoje eu posso trazer através das minhas vivências também exemplos, né? Porque a gente aqui, a nossa energia vital é compensada em situações, em objetos, em contratos, em acidentes, em prosperar. Isso tudo depende da nossa energia vital. E quanto mais amarrado estiver, mais você está sendo sugado.
mais a sua energia vital saindo, como se fosse uma bateria, a gente tem ela na vida e vai se esvaindo, né? Então, olhar para a sombra, você não vai deixar de ser aquilo ali. A sombra, ela sempre vai existir. Sombra e luz. Sempre vai existir. Ela só quer ser vista, porque enquanto não for olhada, a sombra vai estar te punindo o tempo inteiro. Ela vai ser o chicote nas suas costas o tempo todo. Ela pode ser o fluir na sua vida. Ela pode ser abrir caminhos na sua vida. Só que tem que ser olhado. Tem que ser estudado, tem que ser visto. Eu acho que deu para explicar um pouquinho da sombra aqui, que ela é bem significativa para nós. Espero que o meu áudio tenha saído hoje. Botei carregar este divo lindo, maravilhoso. E foi um vídeo longo aqui, mas legal para nós. Ai, aqui é cedo, deixa eu ver que horas, 7h15. Me acordei bem cedinho de novo para gravar esse vídeo. Para nós, sempre assim, eu estou muito feliz de gravar aqui, de poder passar informação. Há muitos anos atrás eu nem pensava em passar esse tipo de conteúdo. Mas a expansão está gigante aqui. Tem que agradecer aos meus mestres e minhas professoras, bruxinhas e os bruxonildos. Ai, gente, é tão gratificante, mas é meu trabalho, né? Eu tô aqui passando para vocês. Os cenários vão mudar, tudo vai mudar muito rápido, porque é assim que eu fluo também na minha vida. E hoje eu tô aqui. Espero que amanhã também. Mas vamos entregar, né? E soltar. Um beijo e até mais.